da linguagem deles. E eu percebo o quanto alguns desejam essa figura masculina. Eu queria dizer para vocês, homens, em primeiro lugar, evidentemente, é impressionante que as crianças da nossa catequese, os pré-adolescentes da nossa paróquia, a ausência da figura do homem. Tem um monte de menino com trejeito de mulher, porque lhe faltou a austeridade de um homem. Tem pai de corpo presente, talvez, mas não tem a força da educação. Existem 3 pais que nenhuma criança, nenhum adolescente deveria ter. 3 tipos de pais. Primeiro, aqueles que são super protetores. Não, blinda o filho, sabendo que um dia ele vai crescer nessa selva que é esse mundo. Eles precisam conhecer a vida a partir de vocês. Conta uma história, e ela é real, que aqui nos Estados Unidos existe uma tribo indígena, ou existiu, em que o adolescente, ele quando atingia aquela idade, lhe nasceu o primeiro fiapinho de cabelo aqui de bigode, naquela tribo, o menino quando começava a dar os primeiros passos para a adolescência, existia uma cultura que o pai tinha que levá-lo à floresta. E ele tinha que ficar naquela floresta, não poderia contar a nenhum outro amigo o que se passou naquela noite. E o pai levava o menino na floresta e dizia no caminho: você vai ter que ficar lá sozinho, você vai ter que estar lá e vai ter que se virar durante uma noite inteira. Era como se fosse um batizado da tribo, e ali o menino estava capaz para começar uma vida de jovem. E assim acontecia. E no meio do caminho o pai ia conversando. O menino sabia que outros já tinham passado e que outros iriam passar. Então ele ia. Quando chegava no topo da floresta, o menino olhava ao redor. Nenhuma segurança humana, um silêncio da morte. E o pai falava: para que você seja aceito como homem, você vai ter que passar essa noite toda aqui sentado nessa cadeira. Porém, há uma diferença. Os teus olhos deverão ficar vedados a noite toda. Era assim, e é uma história real. E aquele menino sentava-se, o pai amarrava, e o pai dizia: eu estou colocando aqui um grão, uma presa, eu vou saber se você tirou a venda de manhã. Só retire a venda quando você escutar o primeiro pássaro cantar. E o menino lá, eu imagino a primeira lagartixa que passasse no chão, não pode mexer que no parafusinho. E o menino lá, imponente, passou a cobra mais forte, a lagartixa, a cobra é. Mas quando escutar, não tem macho que fica ali naquele negócio. E o menino está lá. Eu não sei se ele rezava: crê em Deus Pai, ajuda, Nossa Senhora defende, São Miguel pega a espada, afia ela. Mas estava lá. Uma noite longa, uma noite comprida, de medo, de insegurança, de dúvida. Mas era a necessidade daquele jovem. E ele falava: Jesus, manda um sabiá para cá, manda um macaco de fome, sei lá, mesmo madrugada, manda. Papai falou que era hora do canto, mas o pai sabia. O primeiro canto sempre era quando o sol era visto. Depois de tantos ruídos, sustos, medos, eis
aquele primeiro canto. Eu acho que o moleque nem abria a venda, ele dava um pulo ali. Mas quando aquele menino tirava a venda, o medo, a insegurança, quando ele, sentado naquela cadeirinha, ele abriu os olhos, seu pai, imponente na frente. 12 anos. Antes de chegar a você, ele chegou. O menino, sem entender nada, sabia que a maior escola da vida é a presença de um pai, que não precisa ser super protetor, mas que precisa estar do lado na hora dos desafios. Mas ele precisa saber que a vida é de lutas. Não proteja seus filhos além da proteção que eles devem. Eles precisam saber da dificuldade desse mundo. Nenhuma criança merece um pai ou mãe super protetores. Eles precisam. Sabe uma coisa que eu faço com meu filho? Era um pouco mais difícil, até por conta da natureza. Filho único, imagina. Moleque fora, tá jogando bola. Ralou o joelho. Gente, homem que não tem marca no joelho, vai lá, vai voltar a jogar bola, pelo amor de Deus, né? Primeiro sangue que saiu da cabeça do dedão jogando bola na rua, a minha mulher, ai meu Deus do céu, leva uma UTI, ai meu Deus. Fique de longe, deixa ele levantar. Chorava, procurava a gente, e ele levou. Calma, você parece até que não vai salvar, calma, querendo correr. Falei, calma. Eu aprendi assim na rua. Esse moleque vai levar muitos outros todos e nós não estaremos perto. Se for além, é evidente que nós iremos. Porém, eles precisam entender que a nossa proteção é diferenciada. Eu me lembro que meu filho, você sabe para que serve avô, gente? Para estragar o neto. Meu pai está assim, na casa do vovô pode tudo, Jesus. Come açúcar, chocolate, qualquer hora. Deixa, já está escangalhado mesmo, deixa lá. Meu pai um dia foi com meu filho, ele tinha um ano. Andando. Chegamos em casa. Rapaz, pensa num vô. Meu pai, pelo carro. Lá em casa, todo no escote. Eu cheguei lá, meu pai de quadro, falei, vai. Eu tirei uma foto, falei, quem te vê? Com esse pouco todo vai saber. Mas cheguei em casa, fui dar banho no Pedro. Tinha um sangue aqui na cabecinha dele assim. E mãe faz. Mulher é um negócio impressionante. Procura muito, acha. Será que teu pai cuidou direito? Falei, vai achar problema. E não, dito e feito. Chegando lá, tinha um sanguezinho correndo para o hospital. Uma clínica na Tijuca, chegando lá. A médica mostrou, olha, vai ter que levar um. Como assim, pô? Eu sei nem o que é isso. Eu me lembro do médico. Eu me lembro. O negócio machuca. E é sem anestesia. Eu falei, não, segura um pouquinho aí, a gente tem taquicardia. Dá um negócio de todo mundo ele dorme, é só costura ele todo, mas sem ponto, dói. Alguém vai precisar segurar. A mulher logo falou, eu desmaio. Eu falei, eu já desmaiei. Tá lá a maquinha, e você sabe que bebê é o seguinte, uma mulher que já sabe, a injeção tá lá ainda no tubo lá, ele já sabe que ela tá chegando. Começou a chorar. Meu filho, ele não gosta de tudo, ele acha que todo médico é pai de santo. Viu todo branco, ele fala, não quero, começa a chorar, tem pavor. Hoje não. Aí a pediatra falou assim, pai, segura a cabeça dele com firmeza. Eu falei, não faz isso. Não, você é a melhor pessoa para fazer isso. Eu segurei, a Ana Paula saiu da sala. Falei, mas vai chorar para lá, pelo amor de Deus, já basta eu aqui. Segurei, botei um pouco do meu corpo sobre as pernas, vi a agulha. Ele, com 1 ano, olhava para mim e chorando me dizia no coração, por que o senhor está deixando isso acontecer? Eu não tinha resposta.
Saiu de lá com a cabecinha toda enfaixada. Assim. Quando ele apontou no portão, o meu pai foi aos prantos. Já passou, está melhor, fica tranquilo. Um cortinho, foi no portão. Quantas vezes eu e você não vamos ter que super proteger nossos filhos porque eles não estarão do nosso lado. E às vezes o tratamento que nós deveremos dar a ele é esse: segurar, para que sintam o gosto amargo do corretivo da correção. Não seja um pai e uma mãe frouxos. Não tem 18 anos? Ah, mas a cultura aqui é outra. Você é daqui? Eu só estou vendo cara diferente, igual as minhas lá. Nós somos destes que apresentamos o corretivo como motivo de alegria e não de dor. Pais super protetores. Nenhum adolescente merece isso. Segundo, pais ausentes. Aí eu trabalho demais. Eu me lembro quando eu era... Meu pai nunca teve muitas condições, gente. Muito pobre. Meu pai trazia um bolo de linha da rua. Ao invés de ligar a televisão para assistir o Jornal Nacional, naquela época não era o William Bonner, era o Sérgio Chapelé e o Cid Moreira. O Cid Moreira de short e de paletó, né? Era assim, ninguém via as canelas brancas, né? Então lá, bonitão. Quando saía de lá, tava aquelas cibito branco lá, andando pela rua. Meu pai, ao invés de ver televisão, sabe o que ele fazia? Ia desembolar a linha comigo. E no outro dia eu soltava a linha com ele. A linha que ele tinha desembolado. É a gente aprender os traços da presença. Diz que um pai de muitas condições, disse assim: meu filho, a gente tem uma vida tranquila, serena, eu vou te ensinar o verdadeiro caminho da vida. Eu vou querer mostrar para você o quanto você tem e às vezes não reconhece. Entra aqui no carro. Então, ligou o ar-condicionado. Aqui a gente liga o aquecedor, né? Lá a gente liga o ar-condicionado. Bora. E foi na casa do caseiro. O caseiro era um moço que trabalhava na casa dele, uma casa de veraneio. Foi lá. Você vai conhecer hoje, meu filho, o outro lado da vida. Chegou lá, vamos passar um dia. Chegou na casa do caseiro, que você sabe, casa do caseiro, cheio de gurizinho brincando. O menino chegou, já fez amizade. Criança, adolescente faz amizade rápida. Chegou lá, começaram aqui, acolá. E brinca, e senta para comer, e vai pro riacho, bicicleta, carrinho, bem. Quando deu 6 horas, meu filho tomou banho pra gente ir embora. Entrou no carro, ligou o ar-condicionado, fechou os vidros. Meu filho, o que você aprendeu com essa lição de vida de hoje? Você viu como é a sua vida e como existe vida fora da nossa? O filho disse: papai, muito obrigado pela aula que o senhor deu hoje. Eu aprendi mesmo. E o pai ficou feliz, tá vendo? Agora esse moleque vai começar a valorizar tudo para ele. Meu pai, eu queria lhe dizer um negócio. O senhor viu a casa do Juninho? Não tem muro. A nossa tem um muro de 3 metros, 2 cachorros, 3 segurança e uma cerca elétrica. Pai, eu não tenho liberdade. Eles são livres. Pai, o senhor viu? Na hora do almoço, todo mundo sentou na mesma mesa, pai. Lá só tem uma televisão. Só é ligada em algumas ocasiões especiais. Pai, eles rezam antes de comer. Pai, o senhor viu o cochilo da tarde? Era menino pendurado em cima de menino daqueles colchonetes. Pai, o pai deles dorme com eles, pai. O senhor viu quando o pai deles chegou? As crianças foram logo correndo, abraçaram. Benção, 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 benção. Eu não duvido da benção. O pai, antes de tirar o sapato, se sentou. Contou do dia dele. Os meninos chegaram lá e falaram para o pai do dia. Pai, o senhor viu na hora de tomar banho? Os meninos já sabem a hora. Era um monte de menino pelado, tudo junto lá. Olha que felicidade, pai. Pai, muito obrigado. Eu aprendi o quanto nós somos pobres e eles são felizes. Aquele pai pensava no contrário. Sabe por quê? Porque às vezes nós sufocamos nossos filhos
com os bens por causa da nossa ausência. Eu já vi menino pegar uma bicicleta nova, vou pagar em 35 mil parcelas suaves de tanto na Casa Bahia. Ganhou no dia 24 de dezembro. No dia 28 está a bicicleta no canto, enjoei. E tu infarta, ainda nem pagou a primeira prestação. Mas eu nunca vi um filho dizer ao pai: pai, estou enjoado de você, vou te trocar por outro. Você chegou embriagado, você ofendeu mamãe, você. Nunca vi. Ninguém merece um pai e uma mãe ausente, gente. Os nossos adolescentes precisam enxergar a força da nossa presença. Educação não se transfere. Escola tem que ensinar matemática, português, mas não tem que ensinar ninguém a dar bênção. Eu não aprendi a rezar na igreja, eu aprendi a rezar com meus pais. Eu tenho certeza que aqui a maioria também. Na igreja a gente vai aprimorar. Rezar? Não, rezar em casa. Valores cristãos não são comprados em lojas de conveniência. Isso é dado dentro de casa, gente. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender essa grandeza. Eu tenho um casal de paroquianos lá na nossa paróquia, cujos filhos têm problemas de renal, dos rins. E é genético. E a menina precisou de transplante. A mãe deu. Aos 19 anos da menina. O filho aos 21 teve o mesmo problema. O pai deu. Eu falei, nossa. E os filhos, conversando comigo, disseram: meus pais nunca me dariam algo extraordinário, mas me deram mais uma vez um pedaço deles. Nosso desejo é um dia a gente se casar, a gente ir ficando velho, cuidando deles. Você sabe qual é a pergunta que quase todo dia eu faço com meu filho, até porque eu não sou besta? Filho, o que você vai fazer quando o papai ficar tremendo, te tornando caldo? Papai, eu vou cuidar de você. Eu falei, tá bom. Aí eu pergunto, e quando você estiver namorando, papai vai poder ir no cinema com seus amiguinhos? Vai, papai? Tá, vai, eu acredito. Mas eu preciso investir na força de uma educação de presença. Se existem dois tipos de pais que filhos adolescentes não podem ter, são esses: superprotetores, ausentes. Mas existe um terceiro tipo de pais. Eu vou voltar ao texto que a gente está meditando. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência para que se alegre com isso mais tarde. Versículo 2: aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Versículo 4: o pai morre, e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Isso é tremendo, gente. Terceiro tipo de pai que nenhum adolescente deve ter: agressivo. O camarada no boteco parece uma dama. O cara com os amigos de cachaça, rapaz, é um lorde. Chega em casa com os filhos. Um dos irmãos do meu pai teve 5 filhos. E meu tio tinha um modo de castigar que era muito oposto do meu pai. Eu tinha um pouco agressivo. Mas meu tio proibiu, por exemplo, os meus primos não soltavam pipa. Meu tio não gostava. O filho mais velho, o Guto, era apaixonado por pipa. Quando o meu tio chegava em casa do trabalho, um filho que era o segundo acima, que era o André chegava: papai, tá cheio de pipa lá no quintal, naquele lugar lá, tudo do Guto, passou o dia soltando pipa. Meu tio dava uma surra no Guto e dava outra surra no André. Você é caguete, não é para ficar entregando serviço. Só que ele tinha uma outra metodologia. Essa eu gostava. Meu tio tinha um cachorro chamado Pretinho e Sultão. Os bichos eram bravos. E tinha uma corrente. Meu tio pegava a corrente, amarrava no pé do André, amarrava outra no pé do Guto. Vocês vão passar o dia inteiro juntos. Por que eles brigavam? Aí o Guto falava: pai,
barriga está doendo. Eu preciso... Vai no troninho, papai. Vai o André amarrado. Estava lá o André. Ai, gente. Como eu tenho saudades de um tempo em que a educação ela era muito mais salutar. Quando você levanta a voz com o seu filho, é sinal de que o silêncio seu já não fala mais nada para ele. Quando você não estiver do lado, não representa mais nada. É evidente que de vez em quando a gente solta. Vem aqui! Agora, uma outra coisa é você tratar o seu filho com uma agressividade verbal e física, sendo de um lar cristão. Eu acredito que aqui a maioria do tempo em que o pai olhava, a gente já sabia que ele estava dizendo. O pai olhava assim, aquele olhar 43, Virgem Maria, Nossa Senhora, passa uma pomadinha aqui atrás, vai, Maria. A gente já sabia. Lá em casa tem uma regrinha. Se a gente chamar pela terceira vez, alguma coisa será cortada. Na segunda, calma aí, eu tô indo, para não perder. Mas tem que tirar. Falou, faça. Mas não precisa ser agressivo. Pais superprotetores, pais ausentes e pais agressivos num lar cristão católico para adolescente e pré-adolescente não cola, gente. Não é o nosso método. Nós precisamos ser os do corretivo. Mas quem diz que o corretivo tem gosto amargo? É necessário a gente explicar, sentar. E outra coisa, entrar no mundo deles. Gente, como eu tenho... filho é encantador porque eles nos ensinam a ser pais. Ninguém aqui saiu. Tem pais que são como um manual de instruções. Comprou aquela geladeira. Gente, eu nunca leio mais. Eu estou dando graças a Deus. Porque todo manual de instrução que chega para a gente no Brasil é chinês. Eu não suporto ler manual de instrução. Agora já tem desculpa. Xing-chong, jornal, não entendi nada. A porta lá, se funcionou, se não funcionou, pede a Deus para ajudar. Tem pai e mãe que é como se fosse um manual de instrução. Aí, rapaz, se você precisa acordar às 6, dormir às 7, olha só, toma um café agora, escova o dente. Moleque, vai dormir que tá lá. Jesus, Maria, José. Seu filho é um eletrodoméstico para você ser um manual de regras de vida? Nós somos um manual de afeto, gente. De carinho. E eles precisam experimentar isso. Ver entre nós pais e ver entre nós com eles. Agora, o que adianta você andar com um chicote na mão? Existe um santo na igreja chamado São Basílio. Ele diz que tem 3 modos de você obedecer. 3 tipos de obediência. Primeiro é a obediência do mercenário. É mais ou menos eu e você. Teu patrão te dá ordem. Você obedece. Por quê? Porque ele vai pagar. Não paga não para ver o negócio. É a obediência. Eu obedeço porque eu vou receber alguma coisa em troca. É uma obediência de mercenário. Tá bom. Por que você vai fazer isso? Vai ter um benefício. Essa forma de obedecer. Lá em casa meu filho não ganha presente. Ele não ganhou nada no Natal. E não era só pela ausência de recursos. É porque nós não damos presente no Natal. Presente é por merecimento. Ele vai levar um agora. Eu estava falando com um casal. Algumas pessoas dizem, você fez compras? Eu falei assim, eu não vim para os Estados Unidos para levar coisas. Eu vim aqui para deixar coisas. Mas eu vou levar uma promessa que eu fiz. Mas porque ele mereceu. Esse ano de 2014 para ele foi muito difícil. Na vida de saúde. E eu vou levar para o merecimento. Agora eu nunca, e nem Ana Paula, até aprendi isso com ela. Se você passar de ano, na minha época, quem passar de ano ganha uma Caloi. Era uma bicicletinha. Eu tinha uma raiva dela. Você lembra dela? Que tomzinho assim. Eu tinha um sonho. Gente, pensa num cara que tem raiva de bicicleta, era eu. Todo mundo tinha um dia. Eu vim ter uma com 11 anos. E foi nada. Meu pai ainda deu uma pintura lá com um colorjete, ficou lindérrima. Botamos adesivo, tiramos foto até hoje lá em casa. Eu lá sentado, parecia no jumento. Sentado fazendo pose, né, Jamil? Em pé sem cair, deitado sem dormir, né?
Mas veja, nós nunca damos presente. Se você fizer, você ganha. Essa é a obediência do mercenário. Nossos filhos não precisam obedecer a nós pais, porque vão ganhar alguma coisa. É a obediência do mercenário. São Basílio vai dizer que tem a segunda obediência, a obediência do escravo. Obedece porque tem medo do chicote. Se você fizer isso, eu boto a tua orelha no lugar do nariz, com um tapa só. O moleque, quando olha pro pai, você chega em casa, parece que chegou o general. Mãe se esconde, pai, chegou a mãe, tá vindo, mãe, o carro está estacionando. Não tem prazer no pai em casa, o seu filho só te obedece porque tem medo. Um dia ele vai ter 18 anos e você vai ver qual é a mão que vai pesar. Queira Deus que não aconteça em nossos lares. Um dia ele vai completar seus 17, 16 e você vai ver qual é o timbre da voz que vai prevalecer na hora da decisão. Porque você e eu vamos ficar velhos. Não queira que teu filho te obedeça por medo. Mercenário e escravo. Só que São Basílio diz que tem um terceiro tipo de obediência. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É a obediência por amor. Seu filho vai casar, sua filha vai casar, seu filho vai namorar, sua filha vai namorar, mas ele vai saber onde é que é o porto seguro dele. Ele vai saber o seguinte: um dia eu vou sair de casa, mas eu sei que papai está lá, eu sei que mamãe está do meu lado, estão distantes, mas estão torcendo, estão rezando por mim, porque eles me amaram. Eu nunca tive um pai, talvez, que me desse tudo. Meu pai nunca foi de abraçar muito, mas está lá, é meu pai, é ele. É por amor que eu obedeço. E essa obediência ela é maravilhosa. Eles vão estar longe de nós, mas debaixo desse amor. E você, porque semeou a obediência por amor, vai ver teus filhos te obedecendo, não por causa do chicote, não porque vão ganhar alguma coisa, mas porque o amor circulou dentro desse relacionamento. Gente, isso é fantástico. Eu e você precisamos aprender que nenhum desses três tipos de formas de se obedecer a gente pode trazer para a nossa casa. Não é pela ausência, pela superproteção, muito menos pela força da agressividade. Quero convidar o povo da música para a gente já ir concluindo juntos. Certa vez um pai, ele tinha o seu filho, aliás, o seu pai crescendo, perdão, o seu pai envelhecendo. E o avô foi ficando velho. Mas você sabe que toda casa no Rio de Janeiro, eu queria que vocês me explicassem aí, os homens aqui dos Estados Unidos, aqui que estão aqui há tanto tempo. Por que embaixo de toda escada no Brasil tem sempre um armário que guarda prego, martelo, serrote, torneira velha? E quando a mulher fala assim: gente, vamos jogar isso fora, não, deixa aí, vai que eu preciso um dia, já está no 30º ano, nunca precisou de um parafuso, mas vai que precisa. Todo homem gosta de ter uma caixa, vai que precisa um dia. Nunca precisou. Não olha para o teu marido que tu entrega a ele. Mas é. E aí essa família, como toda família carioca, tem sempre um quartinho lá atrás. Lá na minha terra em Pernambuco a gente chama de latada, né? É um quartinho lá atrás. Só que aquele idoso foi envelhecendo. O casal, o vovô, mas tinha um netinho, seus 7, 8 anos. Ah, você vai tirar foto, fala que eu faço até pose. E tinha criança. E um dia aquele idoso, ele já estava, presta aqui sua Bíblia, minha filha, sua Bíblia. O idoso pegava um prato para comer, igualzinho meu pai hoje, com 75 anos, parece que eu estou vendo. Já fica assim, ó. Aí a nora falou: você já viu? Seu pai está entornando o caldo do feijão todo dia. O leite já não fica mais na xícara. Ah, vamos comprar uns talheres de plástico, que aí não quebra. A gente tem sempre uma solução fácil para tratar
desses assuntos. Aí compraram um pratinho de plástico, colher de plástico, e aquele idoso foi vendo. E foi lembrando. Lá atrás eu não tratei assim. Mas eu não tenho mais ingerência, né? Eles mandam. Estou aqui de favor. Até que um dia, vendo que ele não conseguia lá fazer seu xixizinho no vaso, estou tendo que lavar o banheiro todo dia por causa disso. E o marido foi, que era filho dele. Tá ficando difícil, né? O pai já está tomando banho uma vez por dia e muito mal. Isso é outra coisa. Quando tu ficar velho, vê se tu toma banho com qualquer perfume, hein? Papai de vez em quando passar. Cheirosão, não pode sair agora. Só que eles tiveram uma ideia genial. Vamos botar o papai lá atrás? E você sabe que quando a gente quer fazer coisa ruim, a gente até encontra motivos bons. Ele vai ter a liberdade dele agora. É só dele. A gente bota a televisão e sei lá de quantas polegadas. O velho vai ficar zonzo. Ele vai começar a ver a imagem ali, até chegar no final já acabou a cena. De tão grande. O jogo começou, o goleiro bateu o tiro de meta. Quando chegar lá no ataque, já mudou. Ele nem vai conseguir ver de tão grande que vai ser a televisão. Ele vai se sentir bem. É o cantinho dele. Não é tão bom de envelhecer sozinho assim. E foram lá. Saiu o avô, sua sacolinha, botou lá suas roupas. Vamos fazer o seguinte, esses negócios de plástico dão trabalho. Compra uns pratos de madeira, é maravilhoso, um talherzinho de madeira, é fácil. Ele já estava acostumado na roça. Avô, os talheres são todos novos, só na caixa. E ele viu aqueles talheres de madeira sendo abertos. Um dia esse pai foi trabalhar. O avô ficou em casa com o neto. E para isso o avô serve, né? Para filho se divertir. E quando o pai chegou, viu seu filhinho no colo do seu pai. Tem que ser a minha mais gostosa do que essa. E estava o garotinho com um serrotinho. 27 aqui tem muito marceneiro carpinteiro, né? Vocês entendem? O serrote, uma plaina. E aí o pai chegou, filho, que fantástico! Você está brincando com o vovô? Nossa, está brincando aí com a madeira, com o serrote? Diz para o papai o que você está fazendo. O garotinho levantou o pescoço, olhou nos olhos do pai e disse, pai, eu estou fazendo o seu pratinho. Para quando você tiver da idade do vovô. É engraçado na história, mas deve ser sofrido no nosso dia a dia. Gente, a educação de um filho não se dá na melhor universidade desse estado. Se dá dentro de um lar cristão. Cuidado, porque um dia você vai estar assim. Você não vai ter mais dinheiro no bolso. Ou seja, a tua história, quando você abrir a boca, eu já sei, é aquela história de 1975, quando ele saiu de lá, jogou lá na Ponte Preta. É a mesma história, João. Você vai contar a mesma história do teu filho a vida inteira, um neto. Eles já não vão aguentar mais ouvir. Mas se forem amados hoje, quando eles sentarem, o brilho dos olhos vai ser o mesmo, cara. É meu pai, é minha mãe, é a minha história. Cuidado. Cuidado para o iPad não educar teu filho, pelo amor de Deus. Cuidado para... Se teu filho passa horas no computador, ele não passa segundos do teu lado, como que ele vai aprender da tua história? Como é que ele vai aprender com as tuas alegrias e dores? Existem momentos para todas as coisas, a gente precisa entender isso. Também tem para esse lazer. Meu filho também brinca no computador. Mas não é algo excessivo. Bom mesmo é a gente contar as nossas histórias. Pais agressivos, pais super protetores e pais ausentes. Aí encontram-se algumas deficiências na formação dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Quando eles encontram pais assim, eles buscam alternativas aí fora para suprir
Amém? Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Com a ajuda da canção, mais uma vez vamos concluir esse momento diante do que Deus nos dá para essa conclusão da manhã. E à medida em que a canção for acontecendo, à medida em que a música for tocando, olhe para a sua realidade. Não olhe com medo, não. Olhe com desejo de melhorar. Nós podemos, diante de tantos e tantos desafios diários, levar o nosso filho, a nossa filha até o alto da montanha, chegar ao topo da floresta e dizer: você vai ficar aqui a noite toda sozinho, vedado nos olhos, como essa tribo que partilhamos. Mas quando ele tirar os olhos daquela venda, ele vai ver que você nunca esteve longe dele, você nunca esteve longe dela, e de que se ele teve medo, você estava ali mesmo quando ele não percebia a tua presença. Assim é Deus com a gente. Assim devemos ser nós, pais católicos, com os nossos filhos. Escute e reze cantando. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho. Sozinho eu não posso. Nós precisamos de Deus. Sozinho Nós precisamos do auxílio que vem de Deus. Vem Espírito. Vem Espírito. Como pais, nós precisamos do socorro que vem de Deus. Quantos dilemas, Sozinho quantas dúvidas. eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Abre os seus olhos um instantinho antes da gente receber a bênção. A maioria das minhas inspirações para as minhas pregações vem do meu filho Pedro Paulo. A grande maioria. Ele me ensina muito. E me ensina em gestos pequenos. Partilhava aqui ainda há pouco com um casal. Eu viajei à noite, que eu sei que eu sou bom de sono. Mas você não quer ir vendo o mar, não? Eu quero quanto mais distância dele, melhor, meu filho. Eu quero nem chegar perto dele. Mas no almoço daquele dia, o meu filho estava um misto de alegria e um misto de tristeza. E ele arruma a mesa do almoço para a gente em algumas ocasiões. Os pratos, os talheres, e ele ajeitou bonitinho, como a mãe sempre ensinou. Só que ele... Quem vai puxar a oração? Uma vez a uma vez a outra, outra vez é ele. Quando é ele, é rapidinho. Jesus abençoa o alimento, não bate na dimensão também, não morre. E ele disse assim: pai, eu sei que o senhor vai voltar, mas eu estou com medo. Diz: filho, o papai precisa ir. O papai não quer ir. O papai não está com vontade nenhuma de ir. Papai vai ser sincero. Não é sonho do papai isso. O mundo do papai é pequenininho, filho.
Papai não queria ir. Mas olha, você viu lá, você não falou com o Jamil? Falei. Gente, boa, ele é salvar. Mas ele falou assim, eu sei que o senhor vai voltar, mas eu estou com medo. Eu falei, não fica com medo. Esse almoço vai acontecer no dia 28 de novembro. Mas eu te prometo, o papai vai fazer o possível para deixar um pouco meu, seu e da mamãe aqui. Lá dentro. O papai vai fazer de tudo. E ele disse assim para mim, então vamos fazer o seguinte, além do PlayStation, ele não esquece. Além do PlayStation, gente, daqui foi recente. A frase dele foi essa: prega direitinho, quem sabe eu não vou com na próxima. Eu tô muito sem vergonha. Eu disse, papai vai fazer tudo que o padre e a pastora dele pediu. Papai vai tentar não atrapalhar. Mas o papai está indo hoje, no dia 17. Mas os olhos do papai já estão no dia 28. Você me perdoa? Eu acho que você vai me perdoar. Eu estou contando em segundos. Estou doido para chegar terça-feira. Meu lugar é lá. Porque os meus estão lá. Minha mulher e meu filho. Entendo o que eu estou dizendo. Ele precisa, não é do meu dinheiro ou de um joguinho eletrônico, nem de um manual de regras. Ele precisa de alguém que diga como é que foi a escola hoje, moleque. Ele precisa de alguém que diga esse calçado aí é de menina, esse trejeito não é de rapaz. Não mexa com a menina, não faça com ela o que você não gostaria que um dia fizesse com seu pai e com sua mãe. Ele precisa de alguém lá. Eu não vou nem falar da esposa, você sabe, e você já vive essa realidade também. A saudade é grande. Mas eu digo para você, isso não é impeditivo para eu servir a igreja. Ele sabe disso. Ele sabe o quanto hoje eu precisaria disso aqui. Não é de vocês não, porque eu é quem precisava disso. Saber que o meu mundo, apesar de pequeno, a igreja pode proporcionar o que for diante da vontade de Deus. Que tal hoje? A gente vai partir para o almoço, a gente almoçar, passar esse intervalo com esse questionamento. Eclesiástico 30, versículo 4. Se eu morresse hoje, eu iria me eternizar no comportamento dos meus filhos? Eles iriam me honrar fazendo, diante da minha ausência, o que eu tanto ensino para eles? Gente, esse é o maior tesouro que Deus nos deixa. Se uma criança diz que tem medo, eu não subestimo o medo dela, acredito que seja. E ele ficou no mapa. Pai, o senhor vai passar por essa cidade? O senhor vai passar por João Pessoa? Eu falei, filho, se o avião parar em Recife, eu desço. Ô lugar bom! O senhor vai passar por aqui? Pai, o senhor vai passar aqui, mano. Eu acho, filho, eu não sei qual é o trajeto. Entra no Google aí, para dos burros aí, vem aí, velho. Ele é melhor do que eu nisso. Ele vai pro oceano para Jesus. Olha, eu estou fazendo igual mineiro, livrar eles do mar. Eu não quero ir para lá do mar, eu quero ficar lá na terra. Porque na terra é mais fácil. Gente, é tão interessante como os grandes ensinamentos da vida familiar, elas acontecem sentados, descalços, de bermuda sem camisa, sem nenhum formalismo. Senta aí que hoje a gente tem aula de comportamento. Não tire meleque e pode botar a mesa na casa de ninguém. Nada. Os maiores ensinamentos são assim. Um filho preparando um prato e um talher para a gente almoçar, e ele dizendo do coraçãozinho dele, tô com medo. Minha mulher disse assim, quando eles voltaram para o aeroporto, meu filho nunca chorou desse jeito. Chorava. Me deu um bicho de pelúcia. Leva pra você lembrar de mim. Já que não tenho eles, gosto de quando eu me agarrar com o padre.
Sabe onde é que aconteceram esses ensinamentos? Sentado, vendo avião subir, avião descer no Galeão. Não foi numa sala, vamos programar, senta aqui que agora tá. Gente, faça no seu dia a dia com teu filho, um dia de dias de festa, momentos de felicidade. Seu filho tem que olhar para você e sentir prazer e dizer: meu pai, não é o seu. Eles precisam encontrar isso. A minha mãe. Que tal a gente voltar à nossa adolescência, hein? Eu acho que a grande maioria que me deu isso dentro de casa. Os maiores ensinamentos ao redor de uma mesa, num alpendre, numa varanda, sentado num cavalo, num sítio, aprendendo roçado, vendo ele chegar com um chapeuzinho em casa, pendurar e sentar na sala, não falar uma palavra e falar mais do que qualquer um. Uma mãe que cuidava da vida. Gente, essa é a nossa história. Me perdoa a franqueza, tu está aqui emprestado, pode até morrer aqui, mas aqui você sabe, a sua cultura é outra. Por isso que nesse retiro aqui, teu modo de viver é esse. Não fuja dessa realidade, porque essa é a nossa felicidade. A gente vai tentar se adequar. Eu até acredito que muitas coisas a gente consiga se adequar, mas algumas serão impossíveis. Está no nosso DNA. Que tal a gente não mudar o curso dessa história linda, ainda que ela nos leve a ótimas memórias? Tem gente aqui que deve ter saudade em que chegava com o pai naquela vaca e que coisa linda, aprendendo todas as coisas. Não deixar isso correr com os nossos filhos, não. Certamente eu e você não sabemos como fazer isso. Repito, a paróquia de São Pedro quer estender a mão para vocês. Aqui é o teu segundo lar. Você não tem a chave, porque não precisa. A porta está sempre aberta. Não precisa de chave. É sua casa. Faça desse grupo amplo, sem pastoral, sem divisão de movimento, sem divisão disso, A, B, C, D, como um todo da comunidade. Vem para cá, lugar da gente aprender uns com os outros. É aqui. O Padre vai nos dar a bênção do alimento, e a gente vai aprendendo com o Eclesiastes 30 e com a nossa própria família. Tiago, eu te garanto que não tem jeito não, viu? Impossível, viu? Impossível. Assim como a água não se junta com o óleo, vem para casa. Mas meus irmãos, minhas irmãs, que graça a gente ter a oportunidade de estarmos aqui como comunidade. Hoje pela manhã, quando eu falei na comunidade americana que nós tínhamos aqui mais ou menos 100 casais, eles falaram: Padre, o que o senhor consegue fazer lá que o senhor não consegue fazer aqui? Mas sabe que eu não sei? Eu sei, mas não posso dizer para eles, né? A cultura, é o calor humano, é ser brasileiro. Nós somos brasileiros. Você pode ir para o Japão e viver lá 1000 anos. Quando você voltar para casa velhinho, ou quando alguém te encontrar que bateu o olho, mas é brasileiro. Eu tenho uma senhora que eu conheço, quando ela chegou aqui, faz mais de 50 anos, lá em Stanford. Fala português todo. Jane Hublin, que casou com um austríaco. Na época passava 3 meses de barco para chegar aqui em Nova York. Uma ligação para o Brasil custava 1 minuto e $50. Eu falo português todo torto. Na hora que ela me viu na paróquia de Stanford, Our Lady Star of the Sea, há uns 10 anos atrás, foi a maior alegria da Jane. Graças a Deus tem um brasileiro aqui perto. Ela não tinha contatos, não tem muito contato. A família dela, tudo aqui. E ela diz: toda vez que eu vou no Brasil, o meu coração, um pedaço dele fica. Todos esses anos, ela diz: não adianta. Só ainda não tinha ido embora porque os filhos foram criados aqui, que é o caso de todos vocês. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram. E ela disse: toda vez que vai, um pedaço dela fica lá. Então, mas a partir dessa meditação que a gente recebeu do diácono, vamos também reavivar em nós o sentimento de pais para filhos. E nesse sentimento nós quero anunciar para vocês que a gente vai iniciar aqui. A gente está programando com alguns casais, a Luciana, a Adriana, que estão aí. A gente vai iniciar um movimento, chama-se Encontros de Adolescentes com Cristo.
nós precisamos passar para os nossos filhos, antes que seja tarde demais, aquilo que é nosso. Se a gente deixar eles entregues lá na cultura americana, sabe o que eles vão aprender? E digam vocês, livro, eles vão aprender coisas de livros, mas a fé, a força da fé. Aqui tem famílias que podem dar testemunhos vivos, que se não fosse pelo apoio da comunidade, dos grupos, das coisas, a vida é muito difícil, é muito mais dura. Eu já vi outras pessoas na comunidade americana cometer suicídio porque não tem amigos, não tem apoio de ninguém. Então, só perde quem fica fora. Porque num país tão distante, é preciso termos apoio uns nos outros, né? E se eu pudesse, eu ia também, viu, Diário? Se eu pudesse, eu ia na terça-feira. Se eu pudesse, eu ia também. E eu penso às vezes, o meu lugar também é lá. Só que a igreja me pediu e me deu uma missão. E me colocou aqui. A gente não pede, já sabe muito bem disso. A gente não pede, a igreja manda. No princípio eu não entendia por quê. Eu sempre pensei em missionário, sempre pensei em missão, mas nunca pensei para o norte, para cá, para os Estados Unidos. Era para a África ou para a Ásia. A minha cabeça de jovem, adolescente, no seminário, era para isso. De repente para cá, e por vários anos eu não entendi por quê. Trabalhando com os brasileiros,